Alô, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Quando Deus nos dá o seu Espírito, Ele deseja que nós tenhamos a mesma visão dEle. Ele deseja que nós tenhamos o mesmo entendimento nas coisas dEle, para que possamos juntos formar uma sociedade para a construção ou reconstrução do seu reino aqui na terra. Quer dizer, Deus e você e Deus, juntos fazem uma dupla de reconstrução do reino de Deus neste mundo. É para isso que Ele nos dá o seu Espírito. Lembra quando Jesus falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Quer dizer, o reino de Deus venha neste mundo. Jesus veio pelo reino de Deus para construir o reino de Deus neste mundo. E o desejo de Deus é que nós, os seus filhos, venhamos formar esse reino de Deus aqui no mundo, para que as pessoas que não o conhecem vejam-no através de nós. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre nós, na verdade, Ele forma em nós um corpo espiritual. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós recebemos um outro corpo, o corpo espiritual. Um corpo cujos olhos são espirituais, a boca é espiritual, os ouvidos são espirituais, o coração é espiritual. O entendimento é espiritual. E veja, esse corpo espiritual que o Espírito Santo nos dá quando vem sobre nós, é que faz-nos ouvir com os ouvidos de Deus e entender com o entendimento de Deus. Esse corpo espiritual faz-nos ter olhos espirituais, de forma que nós possamos ver coisas invisíveis. Nós temos a visão daquilo que é invisível. Porque só quem tem um corpo espiritual, só quem é espírito, lembra que Jesus falou? Aquele que é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é espírito. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, então nós passamos a enxergar o invisível, passamos a ver o invisível. É por isso que o profeta Joel falou: olha, derramarei sobre vós o meu Espírito, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, pregarão a palavra de Deus. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Essa é a visão que Deus quer que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos. A visão das grandezas de Deus, a visão das coisas grandes, das coisas magníficas de Deus. Agora você pode entender por que Deus tirou Abraão de dentro da tenda e mandou que ele olhasse para o céu estrelado. E disse-lhe: olha, Abraão, para o céu, conta essas estrelas. É claro que Abraão não podia contá-las. Então Deus disse: assim será a tua descendência. Quer dizer, Abraão então creu no Senhor, porque ele pôde ter a visão de Deus. E somente quando nós temos a visão de Deus, quando nós temos o entendimento de Deus, é que nós conquistamos a vitória, é que nós alcançamos os nossos objetivos. Somente quando Deus nos dá ou derrama sobre nós o seu Espírito, nós temos a capacidade de ver o invisível.
de entender o que o ser humano normal não entende. Lembra quando Jesus estava na praia, veio uma mulher trazida pelos fariseus, pelos religiosos, e disseram para Jesus: olha, Senhor, ela foi pega em flagrante adultério. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Ela fora pega em flagrante adultério. Eles estavam ali cobrando de Jesus a lei, o que estava escrito na lei. Quer dizer, eram os legalistas. Eles estavam olhando pelo lado da carne, pelos olhos da carne, e não pelos olhos espirituais. Como Jesus estava vivendo no espírito, em espírito, ele olhava para ela com os olhos espirituais. E os olhos espirituais dão-nos uma visão que os seres humanos comuns não têm. Então Jesus, com os seus olhos espirituais, pôde ter a visão daquela mulher liberta, daquela mulher pura, daquela mulher sem pecado. Ele disse: olha, mulher, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Só isso. Quer dizer, o mundo precisa de receber esse espírito, mas o mundo não aceita, não quer. O mundo quer manter o mesmo espírito. E por isso que ele se faz inimigo de Deus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você não quer se colocar como inimigo de Deus. Você não quer se colocar do lado do mundo. Não, você quer vencer as suas batalhas, você quer vencer as suas lutas. Você quer conquistar as suas conquistas, não é verdade? Você quer ter uma vida estável, tranquila, feliz, viver bem com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. Você quer viver em paz, você quer viver a felicidade. Então, para que você possa conquistar tudo isso, você precisa receber o Espírito da promessa, o Espírito de Deus. O Espírito que faz com que você tenha visão das coisas de Deus, entendimento das coisas de Deus. Ora, é bem verdade que muitas pessoas, embora saibam disso, vivem totalmente alienadas a tudo que elas sabem a respeito de Deus. Por quê? Porque elas têm a teoria da palavra de Deus e não procuram praticá-la, exercitá-la. A fé sem obras é morta. A palavra de Deus sem executar, sem o exercício dela, não tem valor nenhum. O que adianta eu saber de toda a Bíblia se eu não a pratico? Então é preferível eu saber apenas 1% dela e praticá-la do que ter todos os conhecimentos dela e não praticar coisa nenhuma. Nós procuramos praticar o que conhecemos. E é assim que a gente conquista. Esse é o segredo nosso. Procuramos praticar aquilo que o Espírito Santo revela no nosso coração, através da sua palavra. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Espírito de Deus deseja formar em você um corpo espiritual. Fazer de você uma pessoa espiritual, de tal forma que você tenha capacidade de lutar as suas lutas e vencê-las através da sua própria fé, e não ficar na dependência de A, B ou C, mas ter um contato, uma comunhão íntima com Deus permanente, ter uma vida em comum com o Espírito Santo. É isso exatamente que Deus deseja de cada um de nós. E se você quer isso e ainda não conseguiu, então você deve buscar. Você tem que buscar. Não adianta você tomar conhecimentos, né? Conhecimento. Não adianta você ler
muitos livros, ler muito a Bíblia, orar, jejuar e ir na igreja e fazer vigílias. Se você não pratica a sua fé, se você não exercita aquilo que você crê, uma coisa é você exercitar o que a igreja diz que deve fazer. E outra coisa, completamente diferente, é exercitar a palavra de Deus, é colocá-la em prática na sua vida. Mas isto, e somente isto, vai fazê-lo capaz de formar, ou melhor, deixar ou permitir que Deus forme em você um corpo espiritual, de tal forma que você possa ver como Jesus via, ouvir como Jesus ouvia, falar como Jesus falava, manifestar-se nesse mundo como ele se manifestou. Enfim, ter o caráter dele e vencer todas as suas lutas, todos os seus problemas, todas as suas provações que você passa, que eu passo, que nós todos passamos. As provações que são as perseguições, as calúnias. As pessoas não querem o nosso bem porque nós não temos nada com esse mundo. O mundo nos odeia, como odiou o nosso Senhor. Então, por isso, nós somos perseguidos e passamos essas provações. São essas provações que Deus permite que nós passemos. As provações da perseguição, da angústia, por querer ajudar as outras pessoas, por querer que elas venham ser salvas também. E sofrer por elas não aceitarem, por elas não compreenderem aquilo que para nós é tão fácil. Para nós é fácil porque nós já temos esse corpo espiritual em nós e podemos entender como Deus quer que nós entendamos. Mas as pessoas lá fora não têm esse corpo espiritual e, consequentemente, elas não entendem, elas não conseguem perceber aquilo que Deus quer para as suas vidas. Então, nós temos, através do nosso testemunho, através das nossas vitórias, através das nossas conquistas, elas então estão vendo Jesus operando em nós. E elas terão desejo de fazer o que nós fizemos. E elas vão encontrar com o Deus que nós encontramos. E elas serão felizes como nós temos sido. Nós vamos entrar em oração. E nós vamos juntos buscar o Espírito Santo. E nós vamos orar e você vai receber o Espírito de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, tão certo como Deus existe, eu sei que Ele está aí junto com você, tanto quanto está aqui comigo. Porque nesse espírito, nessa união de fé, nesse pensamento único, porque os nossos pensamentos, quer dizer, os nossos espíritos, se unem numa só fé, diante do Espírito do Altíssimo que paira sobre você nesse instante, esperando a manifestação da sua entrega total para Ele. Em o nome do Senhor Jesus, entremos na sua plenitude, bebamos do seu Espírito. Graças a Deus, meu Pai. Louvado seja o teu nome, meu Senhor, por esses momentos sublimes, esses momentos gloriosos, quando nós focamos nossa mente na tua palavra. E particularmente, meu Senhor, tu tens visto que este teu servo, apesar dos pesares, ainda assim tem sentido as dores que os profetas do passado sentiram em relação a Israel. Também nós sentimos a dor
a dor, cruel dor, do conhecimento de que muitas pessoas, a maioria das pessoas que têm estado no nosso meio, infelizmente, não te conhecem. E por causa disso, meu Senhor, nós viemos diante da tua face. Nós não merecemos nada, meu Senhor, porque só o Senhor é santo. O Senhor é santo dos santos. E nós somos míseros pecadores arrependidos que chegamos diante do teu trono. Ó meu Pai, veja a nossa dor, veja o nosso sofrimento, que é uma representação, um simbolismo do teu sofrimento pelo teu povo. Ó meu Rei, Senhor, eu creio de todo o meu coração que o Senhor morreu por nós, ressuscitou e está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Mesmo assim, o Senhor não está feliz, não está alegre, porque tem visto tantas criaturas enganadas, iludidas pelos seus próprios sentimentos. Mas neste momento, meu Senhor, dada essa campanha do jejum, quando nós nos excluímos deste mundo, nos retiramos deste mundo, renunciamos a este mundo para buscar a tua face. Então venha ao encontro dessa criatura, meu Pai. Essa pessoa que talvez esteja de joelho ou de pé, talvez esteja num ônibus, num metrô, talvez esteja sozinha, talvez esteja no meio da multidão. Não importa onde ela estiver. Os seus pensamentos a têm levado à tua presença. Então eu peço que neste instante, meu Senhor, inclina os teus ouvidos para ouvir as suas confissões, manifestar o seu arrependimento. Vejam essa manifestação de arrependimento que elas estarão fazendo agora. Então inclina os teus ouvidos para ouvir essa súplica, meu Pai. Agora mesmo, minha amiga, meu amigo, fale com Deus. Não fale para pedir isso, pedir aquilo. Apenas confesse os seus erros, suas falhas, seus pecados. Seja humilde e diga, meu Senhor, me ajude, tem misericórdia de mim. Porque eu sou um pecador e eu quero ser uma nova criatura, eu quero mudar de vida, eu não quero mais ser o que eu era até aqui. Fale com Deus agora, aí onde você está. Agora você não vai falar mais nada. Você já falou o que tinha que falar. Confessou o que tinha que confessar. Se arrependeu. Então, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, receba agora o fôlego de Deus, o fôlego da vida, aí onde você está. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Graças a Deus, pela misericórdia, pela compaixão
dele para conosco. Que nesse instante, o glorioso fôlego de Deus, o Espírito do Altíssimo, toma o seu ser, enche o seu ser, não de choro, não de emoção, mas de uma alegria celestial, de um gozo imenso, em que você não sabe exprimir o que está se passando dentro de si. É inexprimível, inexplicável. Por mais que tenhamos palavras, não podemos explicar o que significa essa experiência que você está tendo neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, dê graças a Deus, louve a Deus aí de todo o seu coração. E se você puder, se você estiver sozinho, erga suas mãos para o alto e glorifique o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.